Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Estamos na aula 005, preparatória para o concurso de Oficial de Justiça 2023. O tema desta aula é Equações do primeiro e segundo graus. Gostaria de lembrar que as inscrições ainda encontram-se abertas, portanto, inscreva-se no concurso, inscreva-se no canal e deixe seu like. Então, vamos lá? Existem diferentes modelos, diferentes tipos de equação de reta. A equação do primeiro grau, particularmente, é uma equação de reta. Ela é dada por y igual a x mais b. Então, A é a inclinação da reta. E B é o coeficiente linear. É onde a reta corta o eixo vertical. Nesse primeiro caso, a reta está cortando o eixo vertical em 700. Então, o B é 700. Porém, ela não tem inclinação. Ela é paralela ao eixo x. Portanto, o A é zero. Neste caso, y é simplesmente b. Se o A é zero, A vezes x, 0 vezes x é zero. Então, o A é zero neste tipo de situação, porque o A mede a inclinação, o ΔY sobre ΔX. Agora aqui, no segundo caso, na função linear, nós temos uma inclinação. Porém, o B, que é onde ela corta o eixo vertical, é zero. Portanto, a equação linear era do tipo AX. Pode ser 2x, 3x, 20x ou menos x. Inclusive, o A pode ser negativo. Então, A é um número qualquer diferente de zero. Neste caso, a função é linear. Corta o eixo vertical no zero. Passa pelo zero a reta. Agora nós vamos fazer um exercício bastante interessante, em que Maria, oficial de justiça em atividade, cumpre mandados judiciais conforme o gráfico abaixo. Podemos afirmar que quando se passaram 2 horas e meia após o início de sua atividade, o número de mandatos que ela cumprirá será igual a... Conforme podemos observar, esta função ela é linear. Toda função ela é do tipo ax mais b, mas nesse caso nós não temos o b, porque o b é onde a reta corta o eixo vertical e ela corta no zero, portanto o b é igual a zero. Assim, a equação ela é simplesmente a vezes x. Mas quem é a? É o ΔY sobre ΔX. E você poderá se perguntar, mas professor, quem é ΔY e quem é ΔX? Você pega qualquer triângulo neste gráfico e acha o valor da vertical do lado desse triângulo vertical e do lado desse triângulo horizontal. Nós vamos pegar o triângulo maior, por exemplo, este pedaço aqui em vermelho, que tem tamanho 20. Portanto, ΔY é 20, é o quanto variou a parte vertical deste triângulo que eu idealizei na figura, e também a parte horizontal é 5. Portanto, eu já achei o A. O A vale 4. Se o A é 4, o coeficiente angular é 4, a inclinação é 4. Isto mostra que eu posso calcular o valor de y para qualquer x, para qualquer tempo, para qualquer valor do eixo horizontal. Ele está pedindo para o caso de 2,5, mas se fosse 2, 3, 4, 5, eu colocaria no lugar do x e multiplicaria pelo número. No caso aí, como o tempo dele é 2,5, fica 4 vezes 2,5, que dá 10. Você poderá se perguntar, portanto, se dá para fazer esse exercício de um outro jeito. Obviamente que a matemática sempre permite, na maioria das vezes, se calcular de outros jeitos. Esse exercício poderia ser feito também por regra de 3. Mas eu gostaria de lembrar que nem sempre você pode usar a regra de 3. Como no exemplo que nós vamos ver a seguir. Neste caso, a resposta aqui dá 10. Ele mantém a linearidade, mas nem sempre é linear, como a gente vai ver no exercício a seguir. Então, preste muita atenção que nem sempre dá para fazer por regra de 3. Nem sempre quando você dobra a variável x, dobrará a variável y. Nem sempre é assim. Você pode, por exemplo, dobrar a variável x e a variável y triplicar, quadruplicar, e aí você não pode usar a regra de 3. Muito bem, esse exercício, por exemplo, não dá para fazer por regra de 3, né? Quando o x é 1, o y é 7, quando o x é 3, ele teria que ser 21, né? Teria que triplicar, de 1 para 3 triplicou, de 7 para 21 também triplicou, mas não é, ele ficou 51. E se você aumentar 5 vezes mais,
ele não vira 35. De 7 ele não vira 35, ele vira 135. Então, esta equação não pode ser descrita. Esse tipo de exercício não pode ser resolvido por regra de 3. Por isso que no anterior eu não fiz por regra de 3. Por quê? Para que você saiba trabalhar as equações, tá? Como calcular ΔY, ΔX e etc. Coeficiente angular, linear e etc. Muito bem. Agora aqui nesse exercício você tem o seguinte, que Maria, ela cumpre também mandados judiciais de acordo com esta equação. Y é igual a 5x ao quadrado mais 2x. Conforme a gente pode observar, o valor de C, que é o da constante, onde o gráfico corta o eixo vertical, é zero. Então, ele está fazendo aí o papel do B no gráfico de reta. O C é zero, não tem o valor de C. Então, toda a equação do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c, cujas raízes você calcula através do delta, né, de Bhaskara e etc. Agora, nós vamos escrever a equação deste problema. Então, esta expressão que está aí é a forma geral. Tá? Toda a equação do segundo grau tem essa forma completa, mas ela não, como ela corta o C igual a zero, ela corta o eixo vertical em zero, a parte de baixo passa pelo zero, então nós temos 5, o C é zero, e 5x² mais 2x é a equação deste exercício, tá certo? Muito bem, agora você tem que colocar no lugar do x que número? Ele quer que o x seja 2. Quando x for 2, você vai ter um número entre o 7 e o 51, que são todas as respostas que estão aí. Mas quanto é? Pode ser 23, 24, 25, 22. Quem é o número? Muito bem. Quando você tem y igual a 5x² mais 2x, se eu colocar no lugar do x 2, vai ficar 5 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes o x, que é o próprio 2. Você mantém, onde tiver x, você coloca o número 2 e faz a conta. 2 ao quadrado é 4, vezes 5, 20, mais 2 vezes 2, 4. A resposta desse exercício está dando 24. Portanto, a resposta é a letra B. Muito bem. Eu vou deixar esse exercício proposto para você. É uma equação do segundo grau, tema do concurso, do edital para oficial de justiça. O vértice ele é dado por menos b sobre 2a, que é o x do vértice, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, você calcula aí o delta, calcula o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o valor do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, e com isso você pode resolver este exercício. Eu vou deixar esse exercício como proposto, posso fazer numa outra oportunidade, caso você não queira, caso você não consiga resolvê-lo, deixe nos comentários, deixe as suas impressões, que aí eu resolvo num próximo vídeo, beleza? Nesse exercício, você tem que particularmente, então, descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Chegamos ao final da aula 005. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais!